Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Diz esta sétima palavra: não adulterarás. Pai querido, nós te louvamos por esse momento aqui, ó Deus, pelos cânticos e agora pelo estudo da tua palavra, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que ensina as nossas vidas. E sabemos que tudo que o Senhor Deus requer de nós é para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa paz. Nos ajude, ó Pai, a aprender e a cumprir esse mandamento que vamos estudar nessa noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. O sétimo mandamento. Por que adulterar? Uma pergunta. Por que não adulterar? Às vezes a gente pensa, certas coisas e esquece que todos esses mandamentos, eles são e devem ser obedecidos porque é a vontade de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, desde o início, há um ensino claro sobre o adultério. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Deus deu ao homem esta parceria. Da mesma forma que Deus nos dá um relacionamento com Ele, quando Ele é o nosso Deus, nós somos filhos de Deus, também Deus deu na terra alguns tipos de relacionamento. Os irmãos, os pais, os filhos, e um relacionamento muito importante, muito profundo, que é o casamento. Deixa o homem, pai e mãe, tornando os dois uma só carne. Então não é um relacionamento simples, não é uma amizade, não é um relacionamento de irmãos. Mas aqui diz, se tornando uma só carne. A ponto de deixar o pai e mãe para formar uma nova família. O casamento é uma dádiva de Deus, experiência então, que podemos chamar o relacionamento mais profundo que nós temos aqui na terra. E nós percebemos que esta é a vontade de Deus. Existe no Catecismo Maior uma pergunta que é: quais são os deveres exigidos do sétimo mandamento? Da mesma forma que nós temos visto que muitos mandamentos eles são mais profundos do que apenas a palavra em si, esse mandamento também tem a sua profundidade. Olha o que diz aqui. Os deveres exigidos do sétimo mandamento são castidade do corpo, da mente, afeições, palavra, comportamento. Preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos, todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal, a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Então, é uma forma resumida nesta pergunta: por que não adulterarás ou não adulterarás? Nós vamos falar hoje, nesta noite, sobre por que os crentes
caem em adultério, como podem os crentes se guardar do adultério. Basicamente essas duas coisas. Assim nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre esse sétimo mandamento. Falando ainda da abrangência deste mandamento, nós lembramos sempre das palavras de Jesus. O que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 29. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Qual é a abrangência desse mandamento, então, irmãos? O mandamento está além do ato em si. Mas adulterar já começa nos nossos pensamentos, no nosso olhar, no nosso coração já adulterou. E ele diz que nós devemos lutar contra isso. Quando ele diz arrancar o olho, arrancar a mão, ele realmente quer dizer, né? Pare de olhar, pare de buscar o que é pecado nesta área do adultério. Então, a gente percebe aqui que o adultério abrange uma variedade de outras ações. Intenção impura na mente, pensamentos, os olhares, gestos, palavras, a linguagem, as piadas, o ouvir, as músicas, livros, gravuras, danças, algumas danças, espetáculos lascivos, provocações à impureza, atos de impureza, demora indevida do casamento, o divórcio, o abandono injusto, entre outras e outras questões. Como o nosso tempo aqui não é tão grande para a gente falar um pouquinho de cada uma dessas, nós vamos nos deter nessas duas questões. Porque os crentes caem em adultério e como podem os crentes se guardar do adultério. Mais uma leitura, irmãos. Provérbios capítulo 6, de 20 em diante, é um texto que tem como título Perigos do adultério. Abra sua Bíblia nesse texto. Provérbios capítulo 6, versículo 20 a 29. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, atas perpetuamente ao teu coração, penduras ao pescoço, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. As repressões da disciplina são caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobiçes no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Como uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas que adultera, anda à caça, mas adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Baseado nesse texto, nós vamos ver algumas coisas aqui, irmãos. É um tema difícil.
Às vezes nós ficamos assustados quando sabemos do adultério de alguém, principalmente dentro da igreja. Talvez uma pessoa que a gente fala, nunca imaginaria que essa pessoa poderia fazer isso. Mas, por que ficamos tão surpresos diante de um tema que é tão pouco tratado? Quantas vezes nós ouvimos pregações na igreja sobre adultério? Quantas vezes nós falamos claramente sobre esse assunto? Poucas vezes. Quando chega um tema desse, você fica procurando palavras. O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Então, irmãos, se nós não ensinamos na igreja, quem que vai ensinar? O mundo lá fora não tem vergonha de ensinar. A televisão ensina o tempo todo. Os nossos filhos pequenos aprendem na escola, aprendem em todo lugar, com os amiguinhos. Os nossos adolescentes aprendem na internet, aprendem em tantos lugares. E nós não podemos falar. Nós não falamos, né? Está errado, não está, irmãos? Precisamos falar. A medicina tem mudado. Antigamente os médicos cuidavam mais de cuidar da doença. Hoje qual que é a medicina que se utiliza muito? A preventiva. Você vai educar uma pessoa para que ela tenha uma boa alimentação, para que ela faça exercícios, para que ela faça exames periodicamente, porque é melhor tratar antes de ficar doente do que depois. E a gente precisaria fazer mais dessa medicina preventiva. Porque quando se trata de algum problema de adultério na igreja, é depois que já adulterou. É depois que as famílias já estão com problemas. Às vezes fazem encontro de casais e a pessoa fala, minha vida é boa, meu casamento é bom, não preciso disso. É você que precisa. Enquanto está bom, a gente precisa ouvir. Porque depois que está estragado, não adianta, né? Tem uma frase que diz que leite depois que estragou não adianta ferver, né? Vai talhar mais, não adianta. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir. O que esse texto que nós lemos disse? Guarda o mandamento, não deixes a instrução, ata-os perpetuamente ao teu coração, penduras ao teu pescoço. Repare que a gente para, na hora que vai falar de adultério, a gente para de ler esse texto. A gente vai até ali só, né? Mas o contexto exato do texto é sobre a prostituição, sobre lascívia, sobre adultério. Então nós precisamos falar sim mais sobre isso. Vamos lá, essas duas perguntas. Por que crentes caem em adultério? Em primeiro lugar, porque acabam aceitando a forma de pensamentos do próprio mundo. Inconscientemente, começamos a viver e a interpretar a vida pela ótica que o mundo ensina. Pessoas que não têm instrução, conforme a palavra de Deus, começam a assimilar as instruções que o mundo ensina. Não há como, irmãos. Se nós vamos falar um domingo por ano sobre adultério, e o mundo vai falar a semana inteira, 1 hora por semana na cabeça de cada um, aonde que nós vamos guardar? Da onde que nós vamos aprender? Então nós temos que tomar cuidado com este aceitar a forma do pensamento do mundo. Nos remete muito ao Salmo 1, que fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O caminho do adultério sempre começa neste anda no conselho, ou seja, escuta, pensa conforme o mundo. Porque pensou, acaba se detendo naquilo. E depois se assentando, praticando.
A mente que deveria estar na palavra de Deus, porque bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, essa mente está andando conforme o conselho dos ímpios. É um salmo tão conhecido, né? Mas precisamos praticar mais. Isso serve para qualquer área da nossa vida, não só adultério. Mas pense especificamente no adultério. O quanto nós precisamos colocar a nossa mente naquilo que a palavra de Deus nos diz, e não no que o mundo diz, ou que o mundo oferece para nós. Se nós pensamos como o mundo, nós estamos desprezando as diretrizes do Senhor, a palavra de Deus. Isso é muito sério. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 15 a 18, que nós não devemos esquecer. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Quando a gente pensa em adultério, a gente pensa mais na traição da esposa, a esposa do marido. Mas aqui está dizendo, antes você está traindo a Deus, porque o seu corpo é membro de Cristo. E entregaria a uma prostituta? Tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Não devemos nos unir à prostituição, mas devemos nos unir ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor em um espírito com Ele. E aí ele diz, fugir da impureza. Qualquer pecado uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, em primeiro lugar, aceitamos a forma de pensamento do mundo. Em segundo lugar, uma falsa confiança. Eu já disse um pouco sobre isso. Achamos que temos um casamento muito bom, muito feliz. Nunca imaginamos que poderia acontecer ou que pode acontecer algo conosco nesta área. Mas o que diz 1 Coríntios 10, 12? Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ninguém deve se achar forte demais. Ninguém deve deixar de buscar a presença de Deus. A Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Podemos nos achar muito prontos, mas qualquer um de nós está sujeito à queda. Terceiro lugar, ingenuidade sobre o relacionamento de amizade. A questão aqui é que o adultério, muitas vezes ele começa muito inocente. Em amizades, no trabalho, na igreja, talvez em aconselhamentos, trocas de segredos. É muito complicado esse tipo de situação, né? Mulheres que têm amigos homens, homens que têm amigos mulheres, e a amizade, a gente diz que, não, isso é porque a gente se entende muito bem, e de repente a mulher está contando que casou com um príncipe, depois que beijou ele virou um sapo, né? E o marido está contando que a princesa já virou bruxa faz tempo, e os dois começam a brincar, e a ter uma intimidade, e a coisa vai piorando. Muitos aconselhamentos, né, também podem virar adultério. Eu li uma frase que diz que o abolimento do confessionário para muitas igrejas evangélicas não é apenas por questões teológicas, mas foi levado em conta a experiência prática, considerando que relações desenvolvidas no confessionário muitas vezes pavimentam o caminho da imoralidade. Então, começa a confessar, a entrar em detalhes, situações, e aquilo vira para o outro lado. Eu creio que o aconselhamento, quando é em determinadas situações, ele deve ser feito talvez da mulher para uma mulher, de um homem para o homem. Em muitas situações não é necessário contar detalhes, né?
Certas coisas são simples de se entender. E a palavra de Deus é simples também em explicar o que é errado. Então aqui, por que os crentes caem em adultério? Talvez por ingenuidade no relacionamento de amizade. Esse é um ponto. A segunda questão aqui, como podem então os crentes se guardar do adultério? Primeiro, meditando na lei do Senhor. Isso foi visto, né? Como se guardar do adultério? Eu devo pensar que essa lei, essa instrução, eu devo tê-la permanentemente no meu coração, na minha vida, no meu caminhar, no meu deitar, no meu acordar. Quando a tentação vem sobre nós, o que deve estar na nossa mente? A lembrança da lei do Senhor, a palavra de Deus, os ensinos, né, da palavra de Deus. Também, como podem os crentes se guardar do adultério? O remédio do casamento. 1 Coríntios 7 fala sobre isso, quando diz, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros. Então lá na frente, quando nós lemos aquela definição, falava a respeito, né, do pecado do adultério como aquele que tarda em casar-se, né? Então, se nós não conseguimos viver sem o pecado, se nós não nascemos para o celibato, devemos casar. E aqui diz que o casamento é uma bênção nesse sentido, pois nós podemos usar deste amor, dessa paz, através do casamento. Como os crentes podem se guardar do adultério? A pureza do pensamento. Esse ponto aqui a gente vai demorar mais um tempinho. O adultério é formado num processo, não é, irmãos? Ninguém chega de uma hora para outra, né, e adultera. Se nós olharmos em Tiago capítulo 1, 13 a 15, diz, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Como ela acontece? Esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela gera, né, um ser lá, dá luz. Qual que é o ser que é concebido pela cobiça? Chamado pecado. E o pecado nasce, uma vez consumado, gera morte. Ninguém cai sem antes cair em sua mente. E às vezes a gente erra muito por isso. Parece que nós temos uma liberdade. Ninguém consegue ler a nossa mente. Pelo menos, eu acredito que não, né? A gente tem uma séria impressão quando a gente olha para certa pessoa, desconfia de uma certa pessoa, mas a gente nunca pode afirmar, você está pensando assim. E essa liberdade do pensamento, ela é uma liberdade mentirosa, porque ninguém consegue pensar sem, em certo momento, falar. E ninguém consegue pensar pensamentos imorais sem, em algum momento, praticar. O que é gerado no pensamento, como diz Tiago, ele pode dar luz. E esse nascimento não é nada bom, né? Nasce o pecado. Portanto, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Aí lembramos desse primeiro ponto, né? Da palavra de Deus deve ocupar os nossos pensamentos. Todos esses mandamentos, eles estão relacionados a algo prático que nós devemos fazer.
Não é só lutar, não adulterarás, não adulterarás. No lugar, nós devemos fazer algo melhor. Devemos casar, devemos preencher a nossa mente com coisas boas, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. A Bíblia fala, em que pensar tudo que é puro, justo. E aí diz no final, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o nosso pensamento? É uma passagem do Antigo Testamento que diz, até quando hospedareis os maus pensamentos? Né? Qual que é o pensamento que está morando, que é hóspede da sua mente, da minha mente? Então eu preciso buscar pureza nos pensamentos. E aí, como podem os crentes guardar-se do adultério? Fugindo do que é mal. Entra toda a disciplina, esmurra o meu corpo. Mateus fala cortar a mão, fechar os olhos. Um texto muito oportuno, Romanos 13, 14. Revesti-vos do Senhor, e nada disponhais para a carne no tocante às vossas concupiscências. Essa ideia de revestir do Senhor é como se a gente pudesse se vestir da presença de Deus e não deixar a carne dominar a nossa vida. Como podem os crentes se guardar do adultério? Pense na perspectiva eterna. Qual é o tempo que dura o prazer do adultério? Ou o prazer ilusório do adultério, né? É um curto prazo. Depois vem a tristeza, depois vem a dificuldade, muitas vezes a separação. E quando a gente percebe a diferença que é o prazer que o Senhor Deus nos dá através do casamento, da vida em família, muito superior ao prazer do adultério. E sem contar apenas na vida eterna, na vida aqui na terra, o prazer de termos a vida eterna. Enquanto que aquele que vive em adultério, a Bíblia fala que esse está condenado. Gálatas 5,19 começa dizendo que as obras da carne são conhecidas, e a primeira coisa que fala é prostituição, que é imoralidade sexual, impureza. Apocalipse 22,15 diz que ficam de fora, não herdarão o reino dos céus o que tais coisas praticam. Então está aí a imoralidade, está aí o roubo, tantas coisas. Nós perdemos muito com o adultério. Perdemos o convívio da família e, se permanecermos no adultério, perdemos a vida eterna. O que podemos fazer, ou o que podem os crentes se guardar, como podem os crentes se guardar do adultério? Com a ajuda de Deus. Esse é o último ponto aqui. Ninguém, né, pode se dizer forte o suficiente. E a Bíblia diz em Hebreus 4, 15 e 16 que nós não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças, para socorro em ocasião oportuna. A ajuda de Deus. Ele diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós devemos nos achegar com confiança diante de Deus, e Ele nos ajudará a ter uma vida de santidade. Romanos 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados, mas juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quem que ajuda? O Senhor Deus. Vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Portanto, irmãos, a gente poderia enumerar muitas coisas aqui. Por que caímos? Porque relaxadamente permitimos os maus pensamentos. Pensamos como o próprio mundo. E buscamos aquilo que é mal. Como se guardar do adultério? No lugar de pensar como o mundo, medite na lei do Senhor. Tenha os bons pensamentos. Tenha disciplina, lutando contra o pecado. Da mesma forma, buscando sempre a ajuda de Deus, que esta é a promessa do Senhor, para nos livrar, para nos salvar. Nós vivemos um tempo muito difícil, irmãos. Coloquei uma frase no boletim dessa semana, tem boletim? Que fala que o tempo de hoje alguém lê para mim que eu estou sem o boletim. Ah, não, está aqui. O tempo de hoje, esta foi a melhor época. E ao mesmo tempo aqui, esta foi a pior época. Dá para entender o que quer dizer isso? Primeiro tem um versículo que fala, a gente não pode dizer que o passado foi melhor, né? Porque cada tempo tem a sua oportunidade, tem o seu valor diante de Deus. E quando se pergunta como está hoje, hoje pode ter sido o meu melhor dia, mas também pode ter sido o meu pior dia. Uma vez eu ouvi uma história de uma mulher falando isso. Hoje foi meu melhor dia, meu pior dia. O meu pior dia foi quando um assaltante parou meu carro e levou meu carro. Mas o problema não era o carro, era meu filho que estava atrás lá na cadeirinha. E hoje foi meu melhor dia. Porque em poucos minutos eles deixaram o carro no lugar e alguém veio e trouxe de volta o carro e o menino. Graças a Deus, né? Se falando nessa questão, irmãos, né, do adultério, nós vivemos uns piores momentos. E podemos dizer que nós vivemos um bom momento, pois nós não podemos acreditar que nós estamos entregues ao mundo, ao pecado. Nós desistimos de lutar, que nós nos conformamos com esse século. Mas nós vivemos, às vezes, nessa balança, né? Do pior tempo, do melhor tempo. Tempos de relacionamentos estranhos, não é, irmãos? Hoje as pessoas não querem mais conversar, quase que não conversam umas com as outras, mas no computador falam, expõem os seus problemas, conversam. Isso poderíamos dizer, né? Está melhorando. Agora as pessoas estão mais comunicativas, conversam com pessoas lá da China, do Japão, tal. Mas esta mesma pessoa que é tão desenvolvida nos seus relacionamentos, nas suas conversas, pelo computador, às vezes fica na sua frente assim, né? Não sabe falar. Não consegue falar um bom dia. Não consegue ter uma conversa. Mas fica horas digitando palavras, pedacinho de palavras. Irmãos, na área do sexo, muitos estão indo para o computador. Porque não precisa viajar, não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar nada, mas ali há todo tipo de oferta ilusória. Infelizmente, muitos desses que estão lá, depois não conseguem nem se relacionar com a pessoa. Porque a mente está totalmente doente. Casais achando que podem olhar certas coisas para apimentar a vida, estão ficando doentes.
Então nós vivemos tempos difíceis. Precisamos orar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelos pastores, pelos nossos líderes, pelos nossos idosos. Os idosos estão indo para o computador, irmãos. Muitos atrás de pornografia. Muitos e muitos estão se perdendo em várias situações. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, acreditando que a palavra de Deus é tão clara: não adulterarás. Entender que se nós não lutarmos contra isso, o pecado, uma vez concebido na mente, ele é gerado e ele leva à morte. Ele leva à morte da vida, da família e à morte eterna. Nós não podemos aqui estar julgando uns aos outros, mas cada um conhece o seu coração. E essa mensagem dessa noite, eu creio que serve para cada um de nós, que possamos vigiar o que nós fazemos, os nossos olhos, com os nossos pensamentos, com a nossa vida. Não jogar no lixo algo tão maravilhoso que Deus nos deu. Se Deus nos deu relacionamento entre homem e mulher, para que seja algo da felicidade da nossa vida, como diz Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a porção nessa vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Se Deus diz que o prazer sexual, o prazer do casal, é a porção de Deus nesta vida, do trabalho, é a alegria que a gente tem, a gente não deve desconfiar de Deus. Não tem que buscar adultério, não tem que buscar traição, não tem que buscar pornografia, não tem que buscar qualquer outra coisa, a não ser a palavra de Deus. Hebreus 13, 4 e 5 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. Então, o matrimônio ele deve ser algo honrado, é algo do casal, algo velado, algo que deve ser algo particular, não é algo para se contar uns para os outros e para fazer piada e etc, etc. Algo que deve ser honrado. E o leito sem mácula, sem pecado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E aqui ele diz: seja a vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Deus nos deu a vida, Deus nos deu o casamento. E ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Que a gente possa falar mais disso, irmãos. Não tenha vergonha de falar disso. Que a gente tenha coragem de ensinar e também que a gente esteja buscando aprender mais, mesmo quando não é falado aqui na igreja. Você tem a palavra de Deus que tem muita coisa para que a gente possa estudar e para que a gente possa fazer como a Bíblia diz, vigiar e orar, para não entrar em tentação. Que Deus esteja limpando o nosso coração. A Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Deus querido, nós pedimos pela nossa vida, ó Pai. Ó Deus, um dos pecados que talvez incomoda, que talvez seja tão escondido, e por isso muitos têm permitido, pecado que vem como engano, o engano da tentação, como se não pudéssemos suportar. Mas a tua palavra mesmo diz que não há nenhuma tentação que não possa ser suportada. Não há tentação que não tenha o livramento do Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor esteja limpando a nossa mente, o nosso coração. Que possamos preencher a nossa vida com a tua palavra.
realmente seja atada ao nosso pescoço. Ou seja, ó Deus, que a Tua palavra esteja conosco, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, onde estivermos, que a Tua palavra esteja conosco, mas não apenas como um adereço, mas na nossa mente, Senhor Deus, agindo nas decisões, purificando os nossos pensamentos, nos dando paz naquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Obrigado, ó Deus, pelo casamento. Obrigado, ó Deus, pela santidade, pelo sexo. Obrigado, ó Deus, pela saúde, pela natureza que o Senhor Deus nos deu, ó Deus, que o Senhor colocou em cada um de nós. Mas que isso seja guardado, seja santificado, ó Deus. Abençoe os nossos adolescentes, jovens, cuidando para que eles tenham, ó Deus, saúde, de crescer e de esperar, ó Pai, o momento certo do casamento. Abençoe os casais, ó Deus, para que os problemas em casa, as brigas, não sejam desculpas, ó Pai, para o afastamento, assim as tentações, o pecado, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, com os viúvos, com os solteiros, com cada um de nós, ó Pai, nos dando forças para resistir ao diabo, ó Pai. A palavra diz que ele fugirá de nós. Abençoe, ó Pai, o Teu povo, cuida de nós, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.